A história começa com Annie olhando para o futuro de um cliente. Ela é uma mulher gentil que ajuda o máximo de pessoas que pode. Uma mulher chamada Valerie vem vê-la, perturbada porque seu marido Donnie é abusivo e constantemente a agride. Annie aconselha Valerie a se divorciar, mas Valerie está apavorada, acreditando que Donnie a arrasta para cima se ela o deixar. Logo depois, Annie é chamada na escola de seu filho porque ele se envolveu em uma briga. Ela pede desculpas ao diretor pelo comportamento de seu filho. Lá, ela encontra Colin e sua noiva Jessica. Quando Annie está saindo, Jessica pede para ela dizer o futuro deles. Quando Annie vê Jessica, ela tem uma visão dos pés da jovem em uma condição terrível, mas ela não menciona isso. Ela simplesmente diz que o futuro deles será bom e vai embora. Em seguida, Annie vai para a garagem de seu amigo Buddy para consertar seu carro. Buddy é um bom amigo que não aceita dinheiro pelo trabalho. Ele se oferece para levá-la para casa em sua caminhonete e no caminho confessa que tem tido pensamentos suicidas muito negativos. Buddy chora enquanto compartilha isso, e Annie o conforta como uma verdadeira amiga. Naquela noite, o marido de Valerie, Donnie, aparece na casa de Annie. Ele a acusa de virar sua esposa contra ele e acredita que ela é uma bruxa praticando magia negra. Ele a ameaça, mas Annie o avisa que vai chamar a polícia e ele vai embora. No dia seguinte, Annie está com um cliente quando Valerie aparece para pedir desculpas pelo comportamento de Donnie. Annie novamente diz a Valerie que ela precisa de ajuda legal, não de sua orientação sobrenatural. De repente, Donnie aparece e arrasta Valerie à força para longe da casa de Annie na frente de todos. Mais tarde, Annie participa de uma festa com seus amigos. Ela encontra Colin e Jessica novamente e Colin a convida para dançar, mas ela recusa. Na festa, Annie vê Jessica com outro homem em uma sala. Percebendo que Jessica está traindo Colin, Annie vai para fora onde ela fala com Colin novamente. A conversa deles sugere uma atração mútua, e vê-lo lembra Annie de seu falecido marido. Nesse momento, Jessica sai e Colin se afasta. Quando Annie chega em casa depois de pegar seus filhos com um vizinho, ela sente que há alguém em sua casa. Ela verifica os quartos e encontra sua porta escancarada. Em seu quarto, a palavra diabo está escrita em um cartão e ela ouve a caminhonete de Donnie do lado de fora. Está claro que Donnie é responsável por tudo isso. E no dia seguinte, Annie liga para a polícia para denunciá-lo. Como Annie não tem provas contra Donnie, a polícia não pode fazer nada. Mais tarde, seu amigo Buddy vai até a casa dela. Ainda incomodado com seus pensamentos negativos, Annie usa suas cartas e tem uma visão de que o pai de Buddy fez algo ruim com ele quando ele era criança, embora ela não consiga ver o que foi. Quando ela tenta contar a Buddy, ele fica com raiva e ataca-a. Ele rapidamente se desculpa e vai embora. Mais tarde, Annie recebe outra ligação ameaçadora de Donnie. Naquela noite, ela tem um sonho aterrorizante onde alguém a está estrangulando. No dia seguinte, ela descobre através de uma amiga e do jornal que Jessica está desaparecida. Enquanto o filho de Annie está fazendo uma tarefa, Donnie se aproxima dele e tenta virá-lo contra sua mãe. Buddy chega e, vendo isso, começa a esmagar a caminhonete de Donnie. Donnie saca uma arma para Buddy, mas Buddy não recua, então Donnie vai embora. O pai de Jessica, o diretor e o detetive de polícia Colin vêm à casa de Annie. A polícia revistou por toda a parte e não consegue encontrar Jessica. O pai de Jessica implora pela ajuda de Annie. Annie olha para o futuro deles e todas as cartas apontam para a água. Ela tenta explicar um lugar que está vendo em sua visão, mas o detetive continua a interrompê-la, pois ele não acredita em suas habilidades. Ainda assim, Annie lhes diz o que pode. Naquela noite, Annie tem uma visão de si mesma no mesmo local e acredita que encontrará o corpo de Jessica em um lago próximo. No dia seguinte, ela conta sua teoria ao detetive. Inicialmente, ele está cético, mas concorda em investigar. A localização que Annie descreveu coincide com um lugar perto da casa de Jessica que por acaso pertence a Donnie. A esposa de Donnie já deu permissão para eles revistarem o lago. Donnie aparece e tenta fazer a polícia ir embora, mas eles se recusam. Vendo Annie lá, ele percebe que foi ela quem levou a polícia até ele e tenta atacá-la. A polícia chega rapidamente e consegue acalmar Donnie. Eles logo encontram o corpo de Jessica no lago próximo e o prendem imediatamente. Mais tarde, um advogado do governo questiona Annie. Ela descobre que Jessica estava com Dave na noite da festa, mas decide não compartilhar essa informação com o advogado. No dia seguinte, no tribunal, é revelado que Jessica e Donnie se envolveram em uma briga e ele a atingiu na noite da festa. Do lado de fora do tribunal, Buddy tenta dizer a Annie por que ele está tão zangado com seu pai. Mas Annie está estressada demais com o caso judicial para ouvir. Naquela noite, a mãe de Buddy liga para Annie. Quando ela chega lá, ela descobre que Buddy amarrou seu pai em uma cadeira. É neste ponto que Annie descobre a chocante verdade. O pai de Buddy o abusou sexualmente quando ele era criança. Este terrível segredo explica o comportamento violento e raivoso de Buddy. Annie tenta convencer Buddy a parar com o que está fazendo, mas ele se recusa a ouvir. Em um terrível momento de raiva e vingança, Buddy ateia fogo em seu pai. A polícia chega e prende Buddy, que é então enviado para um hospital psiquiátrico.
No dia seguinte, no tribunal, outro detalhe chocante é revelado. Donnie e Jessica também estavam tendo um caso. Na noite da festa, depois que Donnie atingiu Jessica, ele a estava levando para o hospital. No entanto, ela acordou e disse para ele a deixar. Apesar desta nova informação, todas as provas ainda apontam para Donnie. Durante o interrogatório, ele fica muito irritado com David e erroneamente culpa Annie pela arrasta para cima. No final, o tribunal considera Donnie culpado e o condena à prisão. No dia seguinte, uma mulher chamada Valerie vem ver Annie para uma leitura psíquica. Enquanto Annie olha para o futuro de Valerie, ela percebe algo importante e perturbador. Donnie não é o arrasta para cima. Ela decide não contar a Valerie o que viu. Impulsionada por esta nova certeza, Annie vai ver Colin. Ele está muito deprimido desde a arrasta para cima de Jessica. Annie explica sua visão para ele e pergunta se ele tem alguma das roupas antigas de Jessica, esperando usá-las para ver o passado mais claramente. Ele diz que não tem nada. De volta para casa, Annie se concentra em ver o passado de Jessica. Ela tem uma visão de alguém atingindo Jessica com uma lanterna, mas ela não consegue ver o rosto do arrasta para cima. Determinada a chegar ao fundo do caso, Annie vai para a casa de David e compartilha sua visão, pedindo que ele reabra a investigação. Quando ele se recusa, Annie ameaça contar à polícia sobre o caso dele com Jessica. David tenta suborná-la com dinheiro, mas Annie está comprometida em encontrar a verdade. Ela sente um forte sentimento de culpa, acreditando que uma pessoa inocente, independentemente de suas outras falhas, está sendo punida por um crime que não cometeu. Enquanto Annie dirige para casa, ela pensa que vê sua irmã mais velha perto de sua casa. No entanto, quando ela sai do carro, sua irmã se foi. Annie acredita que foi apenas sua imaginação. Mais tarde, Colin vai para a casa de Annie. Ele está muito preocupado porque Annie disse a ele que o verdadeiro arrasta para cima ainda está livre. Ele pede para ela olhar para o futuro dele, mas ela não tem nenhuma visão. Colin então sugere que eles vão para o local da arrasta para cima, esperando que isso ajude Annie a ter uma visão. Ela relutantemente concorda. Assim que eles chegam, Annie anda pela área e tem uma visão. Ela vê sangue saindo de sua própria cabeça e também vê sua irmã mais velha lá. Caminhando um pouco mais, ela tem outra visão que mostra o que aconteceu depois que Donnie deixou Jessica. A visão revela que Jessica se encontrou com Colin depois que Donnie partiu. Colin descobriu sobre todos os casos de Jessica e ficou furioso porque ela estava apenas se casando com ele para agradar o pai dela. Em um acesso de raiva, ele a estrangulou até a morte. O rosto de Annie mostra que ela agora sabe a verdade, e Colin percebe que ela sabe. Annie tenta fugir, mas Colin a pega e a atinge na cabeça com uma lanterna, assim como em sua visão. Ele está prestes a atacá-la novamente, mas sua irmã mais velha aparece e a salva. Elas conseguem colocar Colin no porta-malas do carro de Annie. Dentro do carro, Annie agradece a sua irmã e pergunta a ela como ela chegou lá, já que ela deveria estar no hospital. Sua irmã responde que ela fugiu e devolve um lenço a Annie, o mesmo que Annie havia dado a ela antes quando ela estava chorando. Quando elas chegam à delegacia de polícia, Annie diz a sua irmã que ela precisa voltar para o hospital. Sua irmã concorda, e Annie entra para chamar a polícia. Quando ela olha para trás, sua irmã se foi, e Annie assume que ela voltou para o hospital por conta própria. Dentro, a polícia confirma que Colin confessou a arrasta para cima. Os policiais estão confusos e perguntam a Annie como ela conseguiu pegá-lo sozinha. Annie diz que Buddy estava com ela e nocauteou Colin. A polícia não acredita nela porque Buddy havia cometido suicídio no hospital. Os policiais também não têm certeza de como Colin foi nocauteado. Annie olha para o lenço que sua irmã lhe devolveu e percebe que é o mesmo que ela havia dado a Buddy quando ele estava na caminhonete. Annie entende que o espírito de Buddy voltou para ajudá-la mesmo após sua morte. Ela sente uma mistura de tristeza e gratidão com essa percepção. A história termina com Annie visitando o túmulo do pai de seus filhos.